Olá a todos vocês, bom dia. Quem vos fala é o professor Sebastião de História e hoje eu vou falar sobre o plano de estudos do doutorado. Está aqui, ó, primeiro ano do ensino médio, volume 3 de 2021. Nós temos 6 semanas e a semana de hoje é sobre a colonização portuguesa e resistência, página 146. Então vamos à página 146. Só lembrando que deixei o PET lá para vocês no mural e também no Telegram. Está disponível lá para vocês esse PET. Então vamos lá, chegamos à página 146, semana 1, eixo temático: Mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais. O tema e o tópico é colonização portuguesa e resistência, escravidão, liberdades, alforrias, coartações e quilombos. Gente, isso aqui também é matéria do PISM, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro bimestre é matéria também do PISM. Então, vamos embora. Então, nós temos uma apresentação aqui que eu vou ler para vocês sobre esse tópico. O trabalho escravo no Brasil começou nos primórdios da colonização portuguesa com a escravização dos povos originários. Que povos originários eram esses? Eram os povos o quê? Indígenas, né? Então, os indígenas foram escravizados, sim, na América Portuguesa e durante muito tempo. Foi mantido mesmo depois que os africanos ou africanas, né, foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados ou escravizados a partir de 1530. E aí tem uma série de questões que nós já abordamos a respeito da escravização africana. Primeiro, com a chegada dos portugueses na África, nós já vimos isso, né, lá no final do século XV, eles realizaram, alguns povos africanos e tribos, reinos, eles tinham uma organização social, política também e econômica, já realizava esse tipo de empreitada, que era a escravidão. A escravidão poderia ocorrer de forma temporal, ou seja, devido a uma grande seca, o povo se submetia à escravidão há alguns anos, até que as condições para a sobrevivência deles se normalizassem, ou por meio de guerras e lutas, né, na qual se escravizavam alguns membros da outra sociedade. Bom, mas não é tão espraiada, uma escravidão tão assim disseminada, como foi com a chegada dos europeus na África, que aumentou e muito a escravidão na África. Bom, e aí nós temos aqui um processo de diáspora. O que é diáspora? A chamada diáspora africana. Os povos que estavam ali organizados em seus reinos, em suas rodeias na África, agora vão começar o quê? A viajar o mundo sob a condição de escravo. Então, muitos vão para Antilhas, para a América do Norte, América do Sul, né? E outras regiões do mundo. Então, a sociedade negra começa o quê? A africana começa a se espalhar no mundo, que a gente chama de diáspora, que é dispersão. Então, a capitania de Pernambuco foi o primeiro local a receber escravizados vindos da África para o plantio e colheita do cana-de-açúcar e para a produção de açúcar em engenhos. Vamos entender isso aqui. Bom, professor, a principal atividade portuguesa até 1530 era o quê? A rota das especiarias. Os portugueses sempre buscaram o quê? Se furar aquele monopólio que existia entre a cidade de Gênova, Veneza, Nápoles e os muçulmanos, na qual impediam a chegada na Europa, quando chegavam, sob controle deles, né, ao quê? As especiarias vindas da Índia, como cravo, canela, noz moscada, o açúcar, e da China com a seda, com a porcelana, então diversos produtos que não existiam, eram raros na Europa, era muito apreciado pelos europeus e pago, né, de uma forma bem cara, um valor bem elevado dentro do território europeu. Mas,
Com a chegada dos europeus na Índia, inaugurado aí por Vasco da Gama, no início do século XVI, ou no final do século XV, o que acontece? Os portugueses vão simplesmente ter um interesse maior pelas especiarias das Índias do que simplesmente por colonizar a América Portuguesa, que é o Brasil, né? Antigamente aí, visto por eles como Ilha de Veracruz, aí perceberam que não era uma ilha, aí eles falaram, não, é terra de Veracruz. E devido ao pau-brasil, logo em seguida, Terra Brasilis, né? Então, quer dizer, à medida que eles vão ganhando, vão tendo consciência que aqui é um grande, um enorme continente, os interesses vão modificando também de acordo com as descobertas realizadas pelos europeus da América, principalmente pelos espanhóis. Lembrando, ali na região do México, né, nós vamos ter ali os maias, os astecas, a descoberta de ouro, como também nos incas ali, muita descoberta de ouro e prata, e isso vai aguçar a cobiça dos europeus na busca desses metais preciosos. Então, continuando. Lembrando que a sociedade indígena, durante todo esse processo, até o final do século XVII, início do século XVIII, a escravidão indígena é comum. Mas como, professor? Basta lembrarmos dos bandeirantes. Mas os bandeirantes paulistas, né, e também aqueles grandes fazendeiros da região norte do Brasil, eles escravizavam os indígenas, sim, no norte, na busca das chamadas drogas do sertão. O que é isso? Produtos provenientes da terra, como o anil, como a castanha, né? Então, diversos produtos que eles colhiam na natureza. Além do mais, quem fazia essa coleta eram os nativos. E os bandeirantes paulistas, como é que eles entram nessa história, professor? Olha, eles entram nessa história devido à condição que eles viviam. Eles não eram ricos. Eles não tinham condições também de comprar escravos, como no norte, a preços, né, escravos da África, a preços caros, né, a preços elevados. E aí o que acontece? Eles vão adotar a invasão de missões ou redução jesuíticas e também de aldeias para obter esses escravos aí que são os nativos. Então a escravidão indígena perdura, sim, na história da América Portuguesa, lembrando que quando os portugueses chegaram aqui, eram mais de 10 milhões de nativos, bem mais de 10 milhões de nativos. Se fôssemos analisar os dados do IBGE, no início do século XXI, nós não tínhamos mais do que 400 mil nativos aí, né? Muitos deles aí integrados à sociedade nossa, aí, a nossa sociedade brasileira. Bom, continuando aqui, então, esses escravizados ou escravizadas vinham de diversas regiões da África, o que significa que falavam línguas diferentes e tinham hábitos e culturas diferentes entre si. E era uma forma que os portugueses adotaram para evitar que eles tivessem contato entre si, evitando também que se organizassem de forma cultural, de forma social, para evitar revoltas e fugas. Então, nós vamos ter escravos vindo de diversas partes do continente africano, como Moçambique, Angola, da região da Mina. Então, quer dizer, são escravos, né, provenientes de diversas partes, com culturas diferentes e também com formas de organização social diferentes. Nós já vimos isso no texto anterior, no bimestre passado. Então, continuando aqui, no Nordeste, a agricultura, o trabalho de africanos, escravizados, escravizados, também foi amplamente utilizado nas plantações de algodão do Maranhão. Então, duas questões. Nós vimos ali a cana-de-açúcar, que já era realizado pelos portugueses na região ali das ilhas de Açores, Cabo Verde, Madeira, próximos à África, com a escravidão africana, e tinha um preço muito elevado no mercado interno europeu, e o algodão também no Maranhão
para a confecção de roupas, principalmente para escravos, né? Bom, continuando. Durante o século XVII, as minas de ouro e de diamantes da Capitania das Minas Gerais foram escavadas por escravos escravizados nascidos na África. Então aqui a gente já está entrando no século XVII, olha só. Começamos aqui no século XVI, falando um pouquinho do século XVI, e já entramos no século XVII, na descoberta do ouro e das pedras preciosas aí no Brasil, na região das Minas, as Minas Gerais. No século XIX, o Brasil, principalmente durante o Segundo Reinado, que foi de 1840 a 1889, foi a época de expansão das lavouras de café na região sudeste, sobretudo no Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, São Paulo e sul de Minas, ali na região de São Paulo e sul de Minas, e o emprego da mão de obra de escravizados continuou mesmo depois da chegada dos imigrantes europeus. Ou seja, o que o texto quer dizer até aqui? Que a mão de obra escrava foi utilizada durante séculos na história da formação do nosso país. O Brasil foi o último, vale a pena frisar isso, país das Américas a abolir a escravidão, que só aconteceu com a Lei Áurea, que foi queimada lá no Museu Nacional, com aquele incêndio, em 13 de maio de 1888, assinado pela princesa Isabel. Enquanto a escravidão existiu, existiam diversas formas de resistência. Então, nós vamos ver aqui diversas formas de resistência. Então, ou seja, nós vimos que a escravidão negra começou por volta de, no Brasil, de 1530, 32, e foi até 1888, ou seja, mais de 360 anos, mais de 350 anos de escravidão negra no Brasil. Não se deve considerar como forma de resistência o sistema escravagista, só as fugas ou as rebeliões generalizadas e violentas. Existia também uma resistência cotidiana, ou seja, existiam outras formas além da violência. Então vamos ver quais são essas formas além da resistência de forma violenta. A defesa da vida privada, sabotagem dos engenhos, os roubos, atrasos intencionais, uso útil do sarcasmo e da ironia em relação aos brancos, a música, os cultos africanos, que são os orixás, que sobreviveram a muitas perseguições e dificuldades, misturando-se com o cristianismo em graus e modalidades diversas, né? Ou seja, até hoje, né, tem muita perseguição aos cultos afro-brasileiros e que desempenharam um grande papel na manutenção da unidade de cada comunidade negra aí no Brasil, né? Então isso aí é o Ciro Flamarion Cardoso, né? A Afro-América e a escravidão no Novo Mundo. Então, quer dizer, até hoje, né, há uma perseguição a essa cultura religiosa e muitos hábitos, né, da sociedade africana no Brasil. Então vamos continuar. Então, quer dizer, não terminou com a escravidão. Hoje houve escravidão, onde houve escravidão, houve resistência, e os vários tipos, né? De vários tipos. Mesmo sob a ameaça do chicote, o escravo negociava espaços de autonomia com os senhores ou fazia corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava plantações, agredia senhores e feitores, rebelava-se individualmente e coletivamente. Aqui também há a lista longa conhecida. Ou seja, existe uma lista longa conhecida. Houve, no entanto, um tipo de resistência que poderíamos caracterizar como a mais típica escravidão e de outras formas de trabalho forçado. Trata-se da fuga e da formação de grupos de escravos fugidos, que a gente vai ver que no texto provavelmente são os quilombos. A fuga que levava à formação de grupos de escravos fugidos, aos quais frequentemente se associava a outros personagens sociais, aconteceu nas Américas, onde vicejou a escravidão. Tinha nomes diferentes. Na América Espanhola era chamado de palenques, cumbis e etc.
A inglesa, marrons. Na França, grand marron, marronage, perdão, para diferenciar o petit marrons, a fuga individual e, em geral, temporária. No Brasil, esses grupos eram chamados principalmente quilombos ou mocambos, e seus membros, quilombolas, calhambolas ou mocambeiros, né? Então tá aí, ó, o João José Gomes, né? Ó, o João Reis e o José Gomes falando um pouquinho sobre a liberdade desses escravos. Então está aí, né? Houve resistência, houve a formação de quilombos, nós vimos também nos últimos textos, e era uma forma de resistência, não só a culinária, né? Temos a cultura, que é a culinária, a língua, que é muito disseminada, principalmente a língua de origem banta no nosso país, né? A religiosidade, a dança. Então, tudo isso foram contribuições dos africanos no Brasil. E aqui nós temos algumas questões sobre esse capítulo. Responda a questões de 1 a 5 de acordo com o texto Afro-América e Liberdade por um Fio. Quais foram as formas de resistência individual à escravidão citadas no texto? Então, nós temos aqui, olha, várias formas. Se vocês voltarem no texto, nos últimos parágrafos aqui, né? Olha, várias formas de resistência por meio desses dois autores aqui que vocês podem citar. Na segunda questão, quais foram as formas de resistência coletiva à escravidão citada no texto? Olha, nesse último parágrafo aqui, nos leva a pensar as formas desses últimos parágrafos aqui apresentados, mas aqui, olha, no último aqui fala, né, se a gente pegar aqui na metade do penúltimo e no último parágrafo, forma de resistência coletivas. Então, vale a pena retornar no texto. Quais outras formas de resistência individual à escravidão podem ter acontecido e que os textos não mencionam? Opa, vocês lembram que eu acabei de falar aqui sobre a alimentação, a dança, a religiosidade? Pesquisem um pouco mais, que eu acho que, né, vocês vão conseguir encontrar muitas outras formas de resistência, inclusive na linguagem, né? 4. O autor do primeiro texto diz que houve uma resistência à escravidão através da manutenção da cultura original dos escravizados e escravizadas. Que fatores culturais ele menciona? Olha, aqui está falando do texto 1. Vamos retornar esse texto 1 aqui, gente, olha. Quais são as formas? Está aqui, olha. Né? Então, leiam novamente esse texto e vejam outras formas, né? Principalmente essa partezinha aqui, né? Eu acho que vai ajudar vocês bastante, essa partezinha que eu marquei. Bom, questão 5. Qual foi o tipo de resistência mais típico da escravidão, de acordo com os autores do segundo texto? Então, vocês vão ter que vir aqui, ó, no segundo texto e procurar qual foi a mais típica, né? Leiam com cuidado, porque aqui fala qual tipo de escravidão mais típica aí. Bom, e aí vem resistência cultural. Duas questões. Aqui está pedindo a 6 para identificar a forma de resistência cultural, a escravidão retratada na imagem ao lado. Qual tipo? O que eles estão fazendo? Né? Que tipo de dança é esse aqui, que também é uma arte marcial, criada pelos escravos africanos no Brasil? Bom, vamos pensando aqui, eu acho que não é difícil não, hein? Tá bem fácil aqui, olha, o pessoal jogando aqui, né? Então, vejam com atenção. 7. Lundu é uma dança de origem africana. Inspirou o pintor alemão Johann Maurice Rugendas em 1802 a 1858. Foi o período que viveu analisando a imagem. Quais as considerações que você pode fazer sobre o Lundu? Olha, o que é isso aqui? Ao lado da fogueira. Que tipo de dança que é essa? Né? Pesquisem essa imagem, pesquisem esse tipo de dança. Que tipo de dança é essa aqui? Né? E descrevam aqui para nós. Olha lá, o Lundu. Vejam no Google, que é o Lundu, e descreva aqui o significado, hoje como ela é conhecida na sociedade brasileira. Próxima aula.
eu vou falar sobre a semana 2, que tem como tema colonização portuguesa, resistência, escravidão, liberdades, alforrias, coartações e quilombos. Então, quer dizer, vamos voltar a esse tema, ok? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima, até aí o capítulo 2 do PET, volume 3.